Nós estamos em 2025 e agora se levanta uma profecia a respeito da CCB. Fica comigo até depois da vinheta e vamos tratar juntos este assunto. Canal Comunidade Cristã no Brasil. Apresentador Isaías de Francisco Morato. Brasil, a graça e a paz do nosso eterno Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja dentro do teu coração. Muito obrigado por você fazer parte desses 70 mil pessoas que pararam para nos ajudar, dar atenção, para nós ter uma voz diante desta plataforma. Mais pessoas estão chegando por causa de você, que realmente gosta da verdade e da coerência. Já chega e já deixa o joinha no vídeo e isso faz mais pessoas se interessar no que nós tratamos todos os dias aqui. Eu não sou crítico da congregação, mas sim crítico de coisas erradas em nome do Senhor Jesus Cristo. Então agora eu vou deixar aqui para você ouvir esse áudio na íntegra. Será que Deus levantou um profeta no meio da congregação para poder pregar que ela se arrependesse dos maus caminhos e servisse a Deus de todo o coração? Pois nós estamos nos últimos dias dentro desta grande efa do cumprimento do Apocalipse. Vamos ouvir juntos. Quem ouvirá este áudio? Aqui quem fala é o irmão Vitor, servo de nosso Senhor Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor, amados irmãos e irmãs que nele verdadeiramente creram e o obedecem pela sua palavra registrada na Bíblia Sagrada. Novamente, depois de algum tempo vos volto a falar com a intenção de manter a vossa sã consciência dos últimos acontecimentos já consumados e uma advertência severa de Deus, nosso Senhor e Pai, a todos os membros e líderes da instituição Congregação Cristã no Brasil e principalmente os seus presidenciáveis. Vossas ações e obras são conhecidas diante de Deus e vossos frutos têm sido expostos pela mão do Todo-Poderoso, que tem continuamente reprovado o desvio do povo da conduta da sua santa palavra, a Bíblia Sagrada, que é a verdadeira e única sã doutrina e o único e verdadeiro evangelho revelado aos homens. O Senhor não tem visto o vosso arrependimento e por isso o Senhor tem escancarado a vossa vergonha e as suas falsas doutrinas diante dos olhos de todos. E estes últimos tópicos de ensinamentos são a mais uma prova incontestável disto. Porquanto o Senhor disse às suas igrejas no passado, sua eterna palavra diz a vós agora: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Apocalipse, capítulo 3, versículo 15 ao 17. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Apocalipse, capítulo 2, versículo 4. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. E que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Apocalipse, capítulo 3, versículo 18 e 19. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não,
brevemente a te virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Apocalipse, capítulo 2, versículo 5. Este aviso não é somente um aviso para a igreja coletiva, mas um aviso para a igreja individual e pessoal de todo aquele que tem se desviado da verdadeira fé e sã doutrina que está registrada nas Sagradas Escrituras, a Bíblia Sagrada, e não em cartas institucionais, circulares ou tópicos de ensinamentos humanos. Como já foi dito em vídeos anteriores, estamos vivendo um momento de apostasia institucionalizada generalizada da fé, e não podemos de modo algum sermos participantes dela, pois senão seremos participantes dos seus pecados e será incorrido suas pragas. E portanto, o Senhor nos diz em Apocalipse 18, versículo 4, dizendo: sai dela, povo meu. E também nos diz: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas, para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Apocalipse 3, versículo 18. Ou seja, volte a buscar a fé verdadeira e purificada na verdade da palavra de Deus e a fé em Jesus Cristo pelas Sagradas Escrituras, pois está escrito: para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor, em honra e glória na revelação de Jesus Cristo. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Pois Jesus, nosso Senhor, disse: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. João, capítulo 5, versículo 39. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? 1 de João, capítulo 5, versículo 4 e 5. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Atos, capítulo 4, versículo 12. E contudo, vós insistis em se afastar e afastar os outros desta imutável verdade máxima, distorcendo a palavra de Deus, que são as Escrituras Sagradas, para direcionar a devoção dos membros ao nome da instituição e não à pessoa de Jesus Cristo, ainda que com sutilezas citam o nome do Senhor. Porquanto, por causa disso, quero indicar a você este livro aqui para que você possa ter uma sanidade maior com a história do nosso querido irmão Davi. Davi passou por enfermidades, dificuldades, e está tudo neste livro aqui, feito pelo nosso querido e amado irmão Júnior, que é cooperador no Fazenda Rio Grande. O telefone para contato está aqui, é só chamar e esse exemplar vai na sua casa. Este livro não substitui a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é a infalível palavra, a indiscutível, irretratável, irrevogável. Esta é a palavra de Deus. Dentro dos seus 66 livros está aqui a palavra e a inspiração de Deus para a humanidade. Aquele livro qual eu mostrei só vai contar uma história referente à Bíblia Sagrada, da história de Davi. O Senhor diz: mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas, sob pretexto de prolongadas orações. Por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o terdes feito,
o fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Mateus capítulo 23, versículo 13 ao 15. Vós tendes a ousadia de ensinar aos de fora e aos de dentro a tomar cuidado com as palavras, quando vós mesmos, com as vossas palavras escritas e faladas, que estão registradas e espalhadas pela rede mundial da internet e os meios de comunicação, mesmo depois de vocês terem tentado apagar o acervo dos cultos online, nestes registros, vós mesmos torcei as escrituras sagradas e ensinais doutrinas falsas e heréticas que conduzem os homens e as mulheres à perdição e à condenação eterna. A coleta faz parte da nossa salvação. Eu vejo as pessoas falar: graça é o perdão imerecido, a palavra tola. A graça irresistível é uma lenda teológica. Que ainda o Filho de Deus morreu e ressuscitou, mas no reino ainda ele não entrou. E separou-se dele, se sentiu sozinho na cruz, naquela enorme condenação, esperando o momento da morte e o medo de não ressuscitar. E ainda depois de tudo isso, gastam fortunas para ensinar e anunciar tópicos normativos inúteis e doutrinários que mais confundem os membros com as mudanças de discursos inconstantes do que buscar manter a linearidade das suas fundamentações na verdade imutável da palavra de Deus, que levam à edificação da igreja de maneira correta e verdadeira, mesmo que ainda vós citais os textos e versículos bíblicos, onde, contudo, vós citais de forma ambígua, irresponsável e confusa, pois vós mesmos condenam a si mesmos, escurecendo o conselho do Senhor com palavras sem conhecimento, e por causa disso, vós mesmos acabam sendo os semeadores de contendas e confusão aos que ouvem, e assim corrompendo a vossa credibilidade espiritual diante do povo e de Deus. Pois está escrito: seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disto é procedente do mal. Mateus capítulo 5, versículo 37. E os que são verdadeiramente sinceros a Deus percebem isso e se manifestam escancarando vossas contradições e doutrinas extra-bíblicas, e assim cumprem o que o Senhor ordenou através do apóstolo Paulo, dizendo: nisto, porém, que eu vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo ouço que, quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 17 ao 19. Porque não é de comum surpresa que, no meio de vós, as dissensões sobre quem tomará e assumirá o poder do próximo, e a quem será destituído a posição e a moral perante os homens. E também não é de comum surpresa mais que vós introduzistes encobertamente heresias de perdição nos pontos de doutrina e nos diversos documentos institucionais da congregação, negando constantemente com a boca o Senhor que resgatou os seus filhos, fazendo cumprir o que está escrito em 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1, a qual já comentei no primeiro vídeo que foi publicado. Logo, depois de tanto blasfemar contra o estudo e o ensino fiel das Sagradas Escrituras, mudar o discurso não é sinal e nem prova de arrependimento. E com isso, a ira de Deus continua sobre vossas cabeças, e seus olhos, que são como chama de fogo, os está consumindo de eterno e poderoso juízo, suportando-vos como vasos para o grande e terrível dia da sua vingança, que será um eterno pesadelo para vós, se vós não se arrependerdes de forma legítima diante de Deus. Pois saibam,
o Criador, o Deus Todo-Poderoso, odeia muito mais o falso profeta do que o próprio diabo. Porque em Apocalipse 20 está escrito que o diabo é lançado no lago de fogo depois da besta e o falso profeta, que já estão sendo atormentados de dia e de noite antes do juízo final. Ou seja, todo aquele que conheceu a verdade da palavra de Deus, torceu ela e desviou os homens dos retos caminhos do Senhor, estando na liderança, estes vão receber entrada antecipada no inferno. Vocês estão conseguindo entender o tamanho da gravidade disto? Em cooperadores de jovens, cooperadores, diáconos e anciãos, em senhores presidenciáveis, vocês da cúpula são homens esclarecidos, e sabemos bem que pingo para vocês é letra. Então, estão percebendo a gravidade disto? O fim está chegando e vocês estão brincando com fogo, e fogo inextinguível. E vosso desejo pelo episcopado de maneira irresponsável e ilegítima, fora do modo ao qual Deus verdadeiramente ensinou nas Sagradas Escrituras, o estão fazendo correr sério risco de entrar no inferno antes do próprio diabo, por amar mais o presente século com galardão entre os homens do que a responsabilidade. Está muito cansado? Quer descansar? Vou indicar você um local tranquilo de descanso para pescar, levar a família, almoçar, para fazer as suas festas, o seu lazer. Pousada e Pesqueiro 12 Pés, na Rua da Cachoeira Grande, pertinho da Cachoeira Grande, aquela famosa Cachoeira Grande, cidade de Lagoinha, região de Taubaté. De pregar o evangelho puro e sem misturas para a condução das almas para a vida eterna. Não adianta mudar o discurso e os falsos profetas continuarem sendo os mensageiros, pois está escrito: porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Segundo Coríntios capítulo 11, versículo 13 ao 15. E assim, a ira de Deus virá igualmente, de modo que nenhum escapará, ou seja, de modo nenhum escaparão do juízo de Deus. Pois, como diz o ditado popular, o lobo perde o pelo, mas não perde o vício. Por isso, é preciso ficar bem claro a vós que, se não houvesse havido desvio doutrinário das Escrituras Sagradas, o nome de nosso Senhor Jesus Cristo não estivesse sendo profanado de maneira contumaz por muitos pregadores da instituição, e o povo não estivesse padecendo de falta de evangelho genuíno e de pastoreio verdadeiro, esta conversa e as críticas, acreditem, nem estariam existindo. Com isso, querem provar que são homens de Deus e que amam verdadeiramente a verdade? Se arrependam, vão diante do povo, peçam perdão a todos abertamente e de forma clara por tudo que ensinaram de errado. Reconheçam que tudo o que está acontecendo é culpa de vocês e renunciem suas posições e reconstituam as vossas vidas espiritualmente diante de Deus. Porque está escrito: é necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 2. E, consequentemente, é necessário também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 7. Logo, se vocês não se arrependerem, irem diante do povo
e pedirem perdão pelo que ensinaram de errado e até blasfemaram da graça dada por Jesus Cristo de forma imerecida. E você que está com o estofado do seu sofá ou a sua cama não está muito legal, vou indicar você para a fábrica, diretamente da fábrica, com preços maravilhosos. Betim, Minas Gerais, estofados estilo. Este eu garanto. Cida a nós e da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, até o presente momento, e todos vós renunciarem de seus cargos e persistirem em bater de frente e perseguir quem fala com a verdade das Escrituras Sagradas, vocês estarão declarando não mais guerra apenas contra aqueles que vos alertam somente, mas vós estareis, como já estavam, entrando em rota de colisão contra o Todo-Poderoso. E quem de vós será capaz de subsistir diante dele? O Senhor disse a Saulo, que perseguia violentamente os cristãos que pregavam e amavam genuinamente a nosso Senhor Jesus Cristo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. Atos capítulo 26, versículo 14. Porquanto, se assim eu for, vós, juntamente com a instituição, serão todos esmagados. Pois está escrito: a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça da esquina. Pelo Senhor foi feito isto, e é maravilhoso aos nossos olhos? Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado, e será dado a uma nação que dê os seus frutos. E quem cair sobre esta pedra, despedaçar-se-á, e aquele sobre quem ela cair, ficará reduzido a pó. Mateus capítulo 21, versículos 42 ao 44. Vocês têm abandonado não somente os pobres e necessitados das coisas básicas desta vida, mas também os têm abandonado espiritualmente, negando-lhes o pão da verdade e da justiça, que é a palavra de Deus, a palavra da vida, a Bíblia Sagrada. Evangelho não é CCB, Evangelho não é denominação, graça não é CCB, graça não é denominação. O Evangelho e a graça é Cristo, pois escrito está: e todos nós recebemos também da sua plenitude, e graça por graça, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. João capítulo 1, versículo 16 e 17. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Romanos capítulo 3, versículo 24. Jesus Cristo é a nossa boa notícia. Ele é o nosso evangelho, pois ele é a ressurreição e a vida. João capítulo 11, versículo 25. E portanto, repito veementemente que a obra de Deus não é a congregação cristã no Brasil, mas sim a pessoa de Jesus Cristo, porque está escrito: Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. João capítulo 6, versículo 29. Até os mais simples já estão sendo capacitados pelo Senhor a mostrar as vossas vergonhosas contradições e visualizar os vossos frutos para identificar verdadeiramente que tipo de árvores vocês sois. Defensores da CCB, larguem agora mesmo vossa espada e o escudo de defesa desta instituição e defendam o nome de Jesus Cristo e a sua palavra. Deixem de dar vossas ofertas a estas quatro paredes e vão socorrer os necessitados. Vocês estarão... Roupas infantis. É aqui na Badula Kids de Miguelópolis. Entregamos para todo o Brasil. Gente,
preço igual aqui da Badula Kids não tem no mercado. Conjuntos infantis a partir de R$17. Me chame no zap 016 99275 4885. Este eu te indico. Muito mais servindo e agradando a Deus assim do que levantando tijolos e sustentando um sistema que está levando as vossas almas à condenação. Parem de sustentar esse sistema que não ama e não se importa com vocês, ou vocês morrerão soterrados junto com ele no momento da sua queda. Por isso diz: desperta tu que dormes e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Efésios capítulo 5, versículo 14. Porque Ele é o nosso Deus, e nós povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, assim como na provocação e como no dia da tentação no deserto. Salmos capítulo 95, versículos 7 e 8. Porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva, e caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 24 e 25. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados, e descaiais da vossa firmeza. Antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, assim agora, como no dia da eternidade. Amém. Deixa aqui nos comentários o que você acha desse vídeo. Compartilhe com mais pessoas. Se inscreva no canal. Eu e você nos encontraremos no próximo vídeo, se assim Deus permitir.